Está ao vivo. Pode começar, Vivi. Viviane? Bom dia a todos. É com imensa gratidão e alegria que recebemos a cada um de vocês para a continuidade do sexto Colóquios de Políticas e Gestão da Educação. Esse ano com o tema Políticas de Formação de Professores no Brasil. O evento é totalmente online, sendo transmitido através do YouTube, canal do GEPLAGE. Toda a programação está disponível no site do evento. Sua presença e participação são de extrema importância, lembrando que perguntas e questionamentos podem ser realizados por meio do chat, contribuindo para o enriquecimento dos debates. Na sequência, teremos a palestra Formação de Professores para a Educação das Relações Étnico-Raciais, com o palestrante, professor doutor Christian Muleca Muewa, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na mediação, a professora doutora Rosimeire dos Santos Moreira. E também contaremos com o apoio técnico da professora mestra Adriana Vilhena Monteiro e o professor Lucas Bogoni, que estarão nos auxiliando com o chat, com as perguntas dos nossos participantes. Eu vou apresentar rapidamente o currículo do professor Dr. Christian Muleca. Atualmente, está como professor pesquisador na Western New Mexico University, como parte do estágio pós-doutoral realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor doutor Alexandre Fernandes Vaz. É bolsista Produtividade em Pesquisa, nível E, PQCA, de Educação, Fundect CNPq. Mantém relações acadêmicas com grupos de pesquisa e instituições no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Peru, na Colômbia, em Portugal e em Moçambique, por meio de protocolos de cooperação na qualidade de gestor e coordenador, através de projetos de pesquisa e orientações em nível de pós-graduação. Foi investigador visitante no Instituto de Ciências Sociais, ICS, da Universidade de Lisboa, no ano letivo de 2017 e 2018. Realizou uma estância de curta duração na Universidade Nacional de La Plata, Argentina, em 2017. Ministrou na qualidade de professor externo, seminário temático na Universidade de la República, Uruguai, 2021 e 2022. Na Universidade Nacional del Camué, Argentina, 2024, e participou como membro titular de banca para avaliação de tese na Universidade Nacional de La Plata, Argentina, em 2023. Coordenador do protocolo de intenções celebrado entre a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o Museu Nacional de Etnologia de Moçambique. Gestor do protocolo de intenções celebrado entre a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Universidade de la República, do protocolo de cooperação entre a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Universidade Nacional de La Plata, Argentina, e do protocolo de cooperação entre a Universidade Federal do Grosso do Sul e a Universidade César Vallejo, no Peru, onde ministrou seminários.
Doutor em Ciências da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2010, com estágio doutoral na Université de Paris e Sorbonne, 2008. Mestre em Formação de Profissionales de la Formación, Universidade de Granada, Espanha, Universitat Rovira e Virgília, Espanha, e do Porto, Portugal. Mestre em Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina. Graduado em Letras, Português, Universidade Federal de Santa Catarina. Professor com dedicação exclusiva na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde atua nos programas de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado, CPTL, FAED, realizou estudos pós-doutorais na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017, e na Universidade Federal de Santa Maria, em 2017 e 2018. No âmbito da pesquisa, tem se dedicado atualmente a investigações teóricas e empíricas sobre as tensões raciais, nos contextos formativos, em especial na infância, sobre o prisma da não identidade como telos da temática racial na sociedade brasileira. Coordenador geral do projeto contemplado no edital universal CNPq 2021, faixa A. Líder do grupo de pesquisa, formação e cultura em sociedade, EduForp, CNPq, onde atua principalmente em atividades de pesquisa, orientação e formação de quadros de alto nível para atuação docente e investigação, desde PIBIC, monografias, mestrado, doutorado e supervisão de pós-doutoramento. Membro do grupo de estudos e pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea. Universidade Federal de Santa Catarina, CNPq. No ensino trabalha com disciplinas vinculadas ao curso de pedagogia, na graduação e na pós-graduação, mestrado e doutorado. Atua nos programas de pós-graduação em educação, nos campi de CTPL e Campo Grande. No âmbito da extensão, atua principalmente com formação continuada de professores na qualidade de membro suplente do Conselho Municipal de Educação. Tem experiência principalmente nos seguintes temas: teoria crítica e estudos culturais, tensões raciais na infância, educação-formação com interfaces com a sociedade e cultura, a literatura e capoeira. Na administração universitária, tem experiência no âmbito da gestão da pesquisa e atuou como fundador e coordenador e professor do programa de pós-graduação em educação, mestrado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É professor contramestre de capoeira. Parabéns, professor. Parabéns. Passamos agora a palavra à mediadora professora, doutora Rosimeire dos Santos Moreira, que fará a mediação com o professor. Ok, bom dia a todas as pessoas que estão participando do sexto Colóquios de Gestão e Políticas Educacionais. Bom dia, professor Christian, em especial, e gostaria, dado a este modelo de evento, de me auto-identificar como uma professora branca, cabelo pretos, usa óculos e, no momento, está vestida com um casaco preto e uma blusa xadrez. Gostaria de saber um retorno, se estão me ouvindo. Sim. Sim? Ok. Professor Christian, é um prazer muito grande e especial, né, estar aqui hoje mediando essa mesa. Muito orgulho, dada a sua competência e profissionalismo, dedicação de estudos, pesquisador, né, do qual temos, enfim,
repito, um grande orgulho pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professor, você tem um momento de fala, compreendendo um período de até 1 hora e 30 minutos para expor, né, essa belíssima temática e tão fundamental e necessária nos momentos em que a educação se encontra. As perguntas dos participantes poderão deixar no chat e vamos organizando à medida em que vão surgindo, poderemos organizar em blocos, tudo bem? Então, é com o senhor a fala. Posso falar? Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando e que estão aqui apreciando o evento, o 6º Colóquio de Políticas e Gestão da Educação 2025, que pelas pessoas que me antecederam, eu percebo que está sendo um sucesso, e parabenizo imensamente a equipe de organização com uma excelência organização, que tiveram desde março com convite, um cuidado especial para com as pessoas que estão participando. E com muita emoção, né, eu agradeço imensamente a minha amiga, professora Rosimeire, pela parceria de tanto tempo na universidade e especialmente nas nossas conversas intelectuais e nas nossas conversas do dia a dia, porque a vida acadêmica também não é só falar de academia, falamos também de coisas que nos importam também de outra forma ou em outras dimensões. Professor Rosimeire, muito obrigado. A quem dedico essa fala, né, essa exposição que farei para com vocês. Bom, o subtítulo, né, a especificidade do colóquio esse ano são políticas de formação de professores no Brasil. Então, eu diria já, né, políticas de formação de professores e professoras no Brasil. Portanto, quando a gente pensa na formação, a partir do título da fala que eu estou colocando aqui, formação de professores e professoras, já me corrigindo também no título, para a educação das relações étnicas e raciais, estou pensando necessariamente numa ideia de que o colóquio não se resume, obviamente, a uma fala pontual, mas sim tem todo um contexto que alguns professores, alguns palestrantes tocaram em vários temas que englobam esse meu título e a própria proposta do colóquio, né? Portanto, pode passar o slide, por favor? Portanto, pode ir aí para a terceira, porque isso aqui já passou. Portanto, eu não vou me ater necessariamente à questão de políticas públicas, até porque, como diz a professora Rosimeire, eu não sou especialista em políticas públicas, e tampouco não vou me ater necessariamente também no processos formativos, etc., dos professores como formação inicial. E também não vou reformular o meu próprio título nesse momento, seriam mais relações étnicas e raciais. Na verdade, nós tratamos da ideia, a partir do conjunto do título, tratamos mais da ideia das tensões étnicas e raciais, ou raciais, entre aspas, mais para frente eu vou explicar. Então, para tentar convencê-las dessa minha proposta de trabalho, ou seja, voltando antes, né? Se não vai tratar da formação de professores, se não vai tratar das políticas públicas, do que finalmente vai tratar? Eu vou tratar das tensões ou da interseccionalidade, das violências raciais que acontecem entre os agentes ou a partir dos agentes no contexto da educação infantil. Ou seja, trazendo necessariamente uma perspectiva de compreensão da violência como acontece, da violência racial, por exemplo, como acontece, em que dimensões sociais e éticos ela atinge os sujeitos da infância, especialmente as crianças, e quais são as possibilidades de atuação desses professores na percepção dessa questão da violência dentro de um contexto ampliado. Portanto, não estamos falando só do contexto da educação infantil, por isso que eu convido vocês, né, na medida do possível, a refletir comigo. Não usarei todo o tempo de 1 hora e meia, não se preocupem,
até porque o que eu vou falar não são palavras bíblicas, como disse o professor meu, mas sim são reflexões que vêm acompanhado de resultado de várias pesquisas que coordeno, como disse gentilmente a professora Viviane, na leitura correta do meu nome, né, que a gente estava aqui tentando pensar, Muleka Muewa, a professora Viviane ensaiou uma vez, ela já conseguiu repetir, o que deixa uma responsabilidade maior à professora Rosemary, que há 14 anos não consegue pronunciar o nome direito, porque nós nos tratamos com outra intimidade, né? É Cris, é Rose, então o sobrenome acaba sendo mais do ímpeto familiar do que da pessoalidade subjetiva com a qual nós dialogamos. Mas voltando ao sumário, que vocês estão vendo aí, não falarei assim 1h30, vou tentar falar o menos possível para que a gente possa ter mais tempo de diálogo, né? Afinal de contas, potencializar o meio em que nós estamos trabalhando, nos relacionando, que é o meio digital. Portanto, é cansativo ficar aqui 1 hora, 2 horas, uma pessoa, ou escutando só uma pessoa falando, por mais interessante que a conversa seja, o diálogo se faz necessário, né? Sendo que estamos num grupo, na média kantiana, né? 3 e 7, no mínimo, portanto, entre o número das estrelas e entre o número das virgens prometidas. Isso foi o Kant que disse, não sou eu. Então, uma conversa com menos de 3 pessoas torna-se enfadonha, com mais de 7 pessoas torna-se dispersiva. Portanto, acho que estamos numa média correta. Eu vou tentar seguir esse caminho com vocês para pensar as tensões étnicas e raciais, mas separando aí já de antemão a ideia da etnia e a ideia da pseudo-ideia de raça, né? Eu vou desenvolver melhor essa ideia, por que é pseudo. Nesse sentido, eu estou chamando para a minha companhia a nossa professora e pesquisadora Flúvia Rosenberg, né, como primeiro momento, para trazer luz, ou melhor dizendo, para trazer escuridão, né, às questões, às tensões dos racismos no Brasil. Escuridão, na verdade, não é uma brincadeira, mas assim uma necessidade de mostrar, de explicitar o quanto nosso dicionário, também nosso vocabulário, está enraizado nos racismos, né? Claridade, branco, entendeu, etc. Tudo tem a ver mais com pessoas que são consideradas brancos. Então, portanto, há essa necessidade de choque também, de pensar o que seria a escuridão do ponto de vista positivo e não negativo, somente como vem nos ensinando, como nos ensinou maldosamente as gramáticas e a própria sociedade de uma escravocrata com sua base escravocrata. Nesse sentido, pensando melhor, para melhor esclarecer e melhor entender, explicitar as nossas, vocês percebem o vício de linguagem de todo mundo, porque todo mundo é formado nessa sociedade, né? Para melhor explicitar, mas o bom é perceber e se corrigir. Então, para melhor explicitar o que a professora Flúvia vai nos trazer como elementos de percepção dos racismos no contexto da formação da educação infantil, vou contextualizar uma mini conferência que aconteceu em Lisboa, em 2017, como potência para o enfrentamento dos racismos na educação infantil, porque geralmente elaboramos pesquisas, mais de 20 dissertações, 2 teses, mais de 40 TCCs sobre o tema, né, ao longo desses 14 anos de atuação, sobre o tema, porém, fica algo como a dever, né, e agora, não receituário, mas pelo menos uma possibilidade de enfrentamento de elementos que possam fortalecer as ações as ações antirracistas, né? E no terceiro momento eu vou indicar alguns elementos, né, para a formação das infâncias contra os racismos, tá? Isso dialogando já com os 2 primeiros momentos. Enfim, sem concluir, né, mas dando algumas considerações, eu vou avançar para que a gente possa elaborar melhor ou perceber a questão do racismo como responsabilidade coletiva. Né? Pode passar, por favor?
Bom, Educação Infantil à Luz dos Racismos, na companhia da professora Flúvia Rosenberg, o mais de um século que nos... Bom, outra coisa também, eu vou me dar um direito um pouco de fazer a leitura para poder avançar com certa segurança no caminho da fala, porque nós professores, como todos sabem, né, todas sabem, especialmente na graduação, no mestrado, etc., na pós-graduação temos mania de falar muito e de fazer muitas interrelações temáticas, porém, na aula nós temos em torno de 2 a 4 horas, então podemos ir e fazer várias idas e vindas. Mas como eu prometi que não vou usar a 1h30, que me é de direito, aqui dado gentilmente pela organização, então vou tentar me ater um pouco à leitura, por isso os slides vocês podem ir acompanhando. Obviamente, vou tecer comentários ao longo da leitura, mas não tão muito longos, ou tão um pouco muito fora do contexto, né? Mas assim vocês, quem está acompanhando visualmente, pode perceber e outras pessoas podem acompanhar a minha fala e a minha leitura. Se tiver confusa, por favor, podem me parar, a equipe da organização, que eu repito e volto. Né? O mais de um século que nos separa da Lei Áurea não foi suficiente para superar as mazelas discriminatórias enraizadas em nossa cultura por meio de 4 séculos de regime escravocrata. A luta pela equidade ainda se faz constante em respeito à promoção da igualdade e equidade dos negros no Brasil, que, como todas as outras etnias, apresentam-se como produtores e reprodutores da cultura nacional e não como a sociedade hierarquizada os concebe. Pode passar? É possível, portanto, afirmar que a discriminação, esse é um dos primeiros pontos, que a discriminação dos negros, em especial, seja fruto da intransigente busca de padronização da cultura hegemônica branco, homem, católico, adulto, heterossexual, que toma os que fogem desses padrões como potenciais objetos passíveis de inferiorizações diante do aparato cultural e social. Então, é preciso tomar nota da ideia de discriminação, padronização, aparato social e cultural. A pouca representatividade nos meios de comunicação de massa, por exemplo, pode inibir as possibilidades de projeção social dos negros por parte das professoras que atuam na educação infantil. Pode passar? Mas aqui não estamos advogando pela massividade da representação dos negros, por exemplo, em grandes novelas, porque já sabemos que eles ocupam certos lugares nessas novelas como empregados domésticos, motoristas, faxineiros e outras profissões que são importantes para a constituição e estruturação da sociedade, porém, especialmente pouco valorizadas socialmente e tomados como inferiores perto de profissões como médico, advogado, engenheiro e por aí vai. Então, nesse sentido, nós não estamos reivindicando a massificação dessas pessoas negras, indígenas, etc., na televisão, mas sim reivindicando a não referencialidade aos papéis que essas pessoas são colocadas nessas grandes mídias como referência na realidade. Por exemplo, não pensar que uma criança negra, só necessariamente para atuar numa novela ou num filme, etc., especialmente no Brasil, tem que fazer o papel de subalternidade como colocado no contexto social, na hierarquia das profissões, da forma como estou dizendo. Portanto, a ideia é, por exemplo, pensar em personagens ou pensar na atuação das pessoas negras ou indígenas, assim como nós temos, por exemplo, em filmes de Hollywood. Né? Por pior que sejam, ou por pior que façam mal à sociedade do ponto de vista reflexivo, alguns filmes, nós lá temos advogados, juízes, médicos, etc., faxineiros, empregados, enfermeiros, etc., negros. Mas isso não acontece comumente no Brasil. Sempre quando acontece nas grandes mídias, especialmente nas novelas, nós temos sempre uma justificativa, né? Um negro que é milionário porque herdou, porque roubou, porque é traficante, etc. Coisas do tipo que não só simplesmente existe por existir, assim como quando existem
as pessoas brancas ricas nas novelas. Não se justificam porque são ricas, mas simplesmente porque nascem. Então, essa naturalização do preconceito nas grandes mídias, da discriminação nas grandes mídias, ela reflete necessariamente e diretamente nas escolas, por parte de algumas professoras. Obviamente, o que eu estou dizendo é fruto de pesquisa, né? É fruto de pesquisa que foi defendida uma dissertação da percepção dos racismos na educação infantil, dentro do grupo de pesquisa e do FORP, em 2021, se eu não me engano, feita pela Daiane Nogueira. Está publicado, obviamente. Portanto, no contexto dessa realidade, a educação pode apresentar-se como o contexto educativo, as ferramentas educativas podem apresentar-se como ferramenta capaz de promover para a população negra, historicamente, detentora de menores recursos financeiros indígenas. Aqui a gente pode subentender, não coloco porque não foi a nossa população sujeito, ou seja, dentro das pesquisas que nós atuamos, respeitando aí vários estudos feitos a partir e pensando das populações indígenas no Brasil, América Latina, etc. Né? Financeiro, o combate às desigualdades sociais e raciais socialmente instituídas. Pode passar? Bom, diante desse contexto, passo a contextualizar a conferência que aconteceu, né, em Lisboa, em 2017. Em 2017, Lisboa foi tida como capital ibero-americana da cultura, né, de cultura. Então, a União Europeia patrocinou vários eventos culturais que aconteceram em Lisboa. Teve uma efervescência cultural forte nesse ano, em Lisboa, especialmente, vários espetáculos norte-americanos, brasileiros, noruegueses, franceses, etc., tudo com entradas gratuitas dentro do contexto desse capital da cultura ibero-americana, nossa, tem uma mosca aqui, ibero-americana, nesse ano em Lisboa. Portanto, diante do exposto, abordamos o racismo no contexto da formação da personalidade. Obviamente, não em termos psicológicos, mas sim no âmbito de 3 dimensões da socialização das crianças. Quais sejam a primeira socialização que chamamos na pedagogia, da família ou de casa, da escola formal e social, diferentes contextos onde a criança transita com diferentes pessoas, subjetividades com que a criança se interrelaciona. Nós diríamos, no caso eu diria aqui, não porque espero que vocês concordem comigo, mas, enfim, eu diria que existe uma quarta dimensão que seria aquela que acontece entre o trajeto da casa e a escola, né? Uma caminhada que você leva o filho para a escola, a filha para a escola, ou mesmo dentro do contexto dos micro-ônibus, topiques, vans, né, que levam as crianças para a escola, ou o próprio ônibus das prefeituras. Isso acontece também uma terceira socialização que está nesse lugar entre casa, primeira socialização, e primeira e segunda socialização formal, que é a escola, ou o contexto formativo. Então, nesse sentido, nos pautamos na análise do conteúdo da miniconferência, que seria o racismo, de uma forma direta, falado diretamente para crianças, né? Crianças entre a presença das crianças era em torno de 8 a 12 anos ali como máximo, e eram 19 ou 23 crianças no ambiente ali naquela sessão assistindo. Pode passar? Antes disso, obviamente, as conferencistas, né, os conferencistas, a Rita e o Malu, também fizeram uma prévia, né, um survey, vamos dizer assim, para empreender a conferência, fazendo perguntas, né, ou indo para as escolas, fazendo com que as crianças, pedindo para que as crianças elaborassem perguntas a respeito desse tema. Veja bem, é uma conferência que durou 1h30, aproximadamente, para crianças. O que seria sobre o tema racismo, sobre o tema tão forte, tão pertinente, que na Constituição da Sociedade. Teve conferências também sobre o tema filosofia, para crianças,
sociologia para crianças, antropologia para crianças, arte para crianças, em forma de conferência. Obviamente que o conteúdo e a forma dessas falas, desses conferencistas, dessas conferencistas, foi adaptado, né? Foi elaborado para que as crianças pudessem ter essa inter-relação com aquilo que se falava. Mais ou menos é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, espero ter um pouco mais de sucesso. Nesse sentido, vieram já algumas respostas, algumas perguntas das crianças que guiaram também a elaboração da própria conferência, no caso, foram repetidas, né? Uma das crianças, as crianças fizeram essas perguntas a seguir, né? O que é o racismo? Ou seja, eu chamo a atenção aqui da profundidade das perguntas feitas por crianças de até 12 anos, né? Como essas perguntas explicitam o cerne da questão, da problemática do racismo em várias sociedades. Essas perguntas podem ser tranquilamente transportadas ou pensadas a partir do Brasil, né? Em qualquer contexto social do Brasil, percebo que essas perguntas caberiam como um norte para entendermos ou problematizarmos, melhor dizendo, né? Problematizarmos a questão o tema do racismo no Brasil. Tá? O que é o racismo? Qualquer pessoa, qualquer um de nós pode vir a ser racista. Aqui tendo lá dos nomes, né? A Diatu perguntou o que é racismo. A Rihanna perguntou qualquer um de nós pode vir a ser racista. Sou diferente, como é que eu sei que eu sou diferente? Pergunta a Valerie. Manifestar-se na rua contra o racismo serve para alguma coisa? Pergunta Inês, porque na cena no meio da conferência há uma cena de um dos conferencistas entrando como se tivesse vindo de alguma manifestação, dizendo palavras de ordem contra o racismo, né? Por isso que essa pergunta surgiu. Por que há pessoas que se acham melhores do que as outras? Pergunta Cris. Por que há famílias que mudam de país? Pergunta Maria. Quando vou para a casa do meu amigo em França, sou estrangeiro, em português, Portugal fala não na França, sim em França. Né? Sou estrangeiro? Pergunta Rui. Podemos julgar alguém sem conhecer essa pessoa? Pergunta Omar. Então, percebe que se a gente for fazer uma análise mais aprofundada de cada pergunta dessa, elas nos levam à problemática central, que é a discriminação social através da cor da pele. Pode passar, por favor? Nessa conferência, a conferência dirigida para as crianças pretendeu estimular a reivindicação da igualdade racial, entre aspas, e étnica por parte das crianças. Esta iniciativa lançou luz sobre relações sociais subalternizantes que inferiorizam uns indivíduos em detrimento de outros, principalmente em função do seu fenótipo. Assim, iniciativas como estas, microconferência, tornam-se pertinentes, pois nelas germinam um potencial para a formação de uma personalidade antirracista com vistas à equidade social e ao respeito ao outro, mediante as especificidades nacionais, sociais, étnicas, fenotípicas, econômicas, dentre outras. Pode passar? Avançando um pouco mais, espero não estar indo muito rápido, né? Como estou indo, professora? Ok, professor, está excelente. Tá bom. Então, seguindo, avançando um pouco, pensando melhor, quais são as indicações para a formação das infâncias contra os racismos, né? Para pensar os racismos a partir das infâncias, podemos partir de 3 pressupostos, né? O racismo existe, ou seja, confirmar e aceitar e constatar que existe sim o racismo, né? Não se nasce racista, portanto, a possibilidade de formação formativa reside aí também na assunção de que ninguém nasce racista, e sim somos formados racistas, né? Melhor dizendo, aprendemos dentro do contexto social a sermos racistas. Eu vou explicando para vocês. E, portanto, é preciso apostar numa educação antirracista desde a infância,
Ou seja, o enfrentamento, depois que nós sabemos que existe o problema, e nós não nascemos com esse problema, e sim aprendemos a ser racista, precisamos elaborar mecanismos de enfrentamento social, econômico e político, especialmente no atual momento em que vivemos no nosso país. Apesar de estar vivendo aqui nos Estados Unidos, eu estou acompanhando quase diariamente as notícias que acontecem aí no Brasil, na nossa política especialmente. Por meio destes pressupostos, podemos analisar a formação. Estou vendo aqui se a bateria acabou, por isso que eu arregalei os olhos. Não, por meio desses pressupostos, podemos analisar a formação como comunicação, como comunicamos sobre o tema às crianças, ou seja, como é que nós vamos pensar e falar com as crianças? Não adianta você chegar para uma criança, você é racista, você aprendeu a ser racista, portanto, vou aqui te curar do racismo. Não é assim. Antes fosse assim, né? Não é assim. Então, portanto, nós estamos aí pensando, voltem lá na questão das 3 dimensões de socialização: a casa, a escola, o meio social em que as crianças vivem. Portanto, muitas das questões, dos posicionamentos racistas das crianças são herdadas. Né? Isso significa a convivência nas suas socializações, nas suas dimensões de socialização, elas também acumulam ou trazem ou fortalecem elementos racistas que essa criança, com o tempo, vai aprendendo. Tá? Portanto, se nós nascemos, um exemplo básico, os modelos de bonecos das crianças alguns anos atrás, alguns ainda persistem, mas alguns anos atrás você tinha modelos de criança com cabelo absolutamente despenteado, com nariz enorme, não o nariz no formato no nariz do negro, a boca totalmente esdrúxula, pintada de vermelho forte. E aí aí dão para a criança: você é negro, você se parece com isso. Quem quer se aparecer com esse monstro? Quem quer se aparecer, que quer se aparecer com uma denominação negro, que no dicionário antigo, hoje em dia obviamente já mudou, mas muita gente foi formada a partir desse dicionário, no dicionário antigo significava escuro, de caráter duvidoso, não confiante, preguiçoso, etc. E aí você vai lá no mesmo dicionário, branco, puro, sincero, honesto, limpo como algodão, etc. Ora, obviamente que nenhuma criança, quando vê uma professora repetindo uma definição dessa, ou um adulto repetindo uma definição dessa que estava no dicionário, né, nacional, ia gostar de se parecer com isso. No dicionário, Le Petit Robert, também em francês, parece a mesma coisa: negro, escuro, de olhar duvidoso, malicioso, preguiçoso, etc. Ora, se vem alguém e me pergunta: você é negro? Eu vou dizer não, porque não não sou e não reflito tal definição. Obviamente que os dicionários vêm mudando, etc., para trazer a ideia da negritude e a ideia da personificação das pessoas com mais melanina, porque nada mais que nos difere é a quantidade de melanina do ponto de vista da proteção genética que nós temos entre a diferença entre negros e brancos, nada mais que isso. O resto são dimensões sociais nas quais que o racismo opera, em que eu vou entrar um pouco mais daqui a pouco no tema. Portanto, como vimos, o racismo é um fenômeno que pode incorporar-se como experiência individual e coletiva, estrutural, tá? E conduzir à exclusão social e ao sofrimento psíquico. Este sofrimento psíquico torna-se esquizofrênico, uma vez que só existe uma raça humana. Por isso, o uso das aspas na palavra racismo, da palavra raça. Do ponto de vista genético, por quê? Do ponto de vista genético, biológico, a raça humana não está dividida em diferentes raças, negro, amarelo, indígena, etc. Essas 3 formações, essas 3 subdivisões, são necessariamente, pasme, elaboradas pela raça que ocupa o lugar de destaque, que é a raça branca. E por isso que nós entramos, legitimado uma pseudociência, por isso que nós entramos na ideia, entendemos essa ideia em outras pesquisas, em outros artigos já publicados, não só por mim, mas por vários outros autores mundialmente
conhecido, uma delas a professora Patrícia Ferraz de Matos, portuguesa, que tem vários trabalhos sobre o tema, né? Então, como vimos, é uma pseudociência. Portanto, a partir de uma visão do racismo científico, emprega-se e estimula-se essa denominação de divisão de raça humana, ou seja, raça negra, raça branca, raça amarela, etc. Isso nos coloca no paradoxo que para afirmar, para contrafirmar ou para confrontar o racismo de que coloca o branco na superioridade, nós temos que fazer um contraponto assumindo uma pseudo-raça, que somos negros. Sou da raça negra, tenho orgulho da minha raça, tenho orgulho do meu sangue, etc. Então, isso tudo parece uma conversa de doidos, né? Como disse o Ariano Suassuna em uma das suas aulas de espetáculo. No hospício, né? Parece que estamos no hospício. No hospício eram duas pessoas com problemas, com questões mentais, andando para lá e para cá, se encontra, quando se cruzam, um fala para o outro, não vai fazer continência para mim? Aí o outro pergunta, por que eu deveria fazer continência para você? Isso a Ariano Suassuna contando é bem mais engraçado, obviamente, né? Por que eu deveria fazer continência para você? Aí o outro disse, é porque eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o outro pergunta, quem te nomeou Napoleão? Aí o Napoleão, o suposto Napoleão diz, Jesus Cristo. Né? Aí o outro disse, eu? Portanto, parece isso. Quando algum branco diz... Geralmente o Ariano Suassuna contando é engraçado, gente. Eu espero que vocês tenham soltado pelo menos um sorriso de canto, alguma coisa assim. Mas se não entenderam, eu vou repetir até que vocês consigam entender. Porque quando o estrangeiro contando a piada é pior... É uma lástima. Mas voltando à questão séria que estávamos falando aqui. Portanto, quando um diz eu sou da raça branca e logo ocupo lugar melhor na sociedade, eu, para contestá-lo, eu tenho que dizer, me assumir negro. Portanto, eu entro quase que numa trampa que uma pessoa branca, né, ou seja, a sociedade, o racismo branco, estruturou. Né? Me assumo para que o outro também se assuma, logo a ideia de diferenças raciais faz sentido. E, portanto, a sociedade opera a partir disso e temos outras consequências que, nesse caso, na assunção das questões das diferenças raciais ou estruturadas na sociedade, precisamos aí fazer o quê? Elaborar políticas públicas e elaborar estratégias sociais para o combate àquilo que foi instituída, se não somente dizer, não existe raças, né? E tem um exemplo, na França, por exemplo, estão se acabando e não se está se elaborando do ponto de vista governamental ou educacional, especialmente, essa diferenciação, porque necessariamente estão dizendo, né, os documentos governamentais, eu, estando lá agora em janeiro, percebi isso nas escolas, que não existe a diferença racial, portanto, não precisa ter políticas específicas para um contingente do ponto de vista racial, mas sim do ponto de vista social. Né? Portanto, as pessoas acessam a direitos públicos mais pelo ponto de vista, mais pela sua condição social, do que necessariamente declarar-se negro ou outra denominação pseudo-racial que nós estamos acostumando. Parece forte, parece duro nós pensarmos isso, mas tem funcionado, de uma certa forma, com acesso universal a esses direitos, né, no contexto da sociedade francesa. Bom, onde isso vai, eu não sei. Isso eu não estou dizendo que eu estou contrário a políticas de cotas, políticas de ação que favorece as pessoas a partir da denominação ou da identificação da cor da pele. Mas eu estou dizendo que é um problema que nós mesmos nos colocamos e nós mesmos o reafirmamos e nós mesmos o agravamos quando continuamos nos relacionando a partir dessa dimensão da cor da pele. Obviamente que em várias universidades existem as cotas sociais, né? Existem cotas quilombolas, cotas para mulheres, etc., cotas para quem estudou na escola pública, etc. Isso tudo vai aumentando esse distanciamento da referencialidade da cor da pele em específico. Por outro lado, também no Brasil, sabemos que a grande maioria das pessoas necessitadas socialmente são fruto do resultado de anos e anos, séculos e séculos de exploração
e subalternização da sociedade a partir desde o contexto da escravização brasileira. Ora, algumas pessoas que não têm consciência política ou são maldosas de verdade, elas dizem, né, bom, a escravização foi há 400 anos, já acabou, mas as suas consequências são permanentes e são nefastas até hoje para um contingente significativo da população brasileira, para dizer o mínimo, né? A violência racial, a violência da escravização, ela tem suas consequências permanentes nos lares brasileiros, nas escolas, no judiciário, no Congresso Nacional, porque não é possível que as pessoas não se dão conta de que de 500 e tantos deputados, nós temos um número ínfimo de deputados negros. Tem algum problema aí no país, né? Nesse sentido, a partir dessa pseudo-raça, é importante, né, por isso, estar atento desde a mais tenra idade quando se é identificado a partir de um estereótipo subalternizante, né? Voltando aqui à ideia da definição do dicionário. Os professores, as professoras que atuam com as crianças precisam rever essa definição, né? Mas o dicionário que diz, mas você é uma professora pesquisadora, portanto, precisa rever ou criticar ou problematizar minimamente essa definição dada no dicionário, né? Então, buscar outras definições, por isso que eu brinquei antes, né? Vamos negrificar, vamos escurecer nossas mentes para que a gente possa sair desse contexto racista estabelecido em todos os âmbitos e, pior, naturalizado para as crianças, inclusive. Né? São várias cenas das pesquisas no âmbito do nosso grupo de pesquisa que tem crianças que chegam na escola, não quero sentar do lado da fulana porque ela é negra, né? Não quero sentar do lado da fulana, já vem outros assuntos pejorativos. Já teve, em alguma das nossas pesquisas, já teve até pai que foi à escola pedir para que o filho não sentasse do lado da fulana porque a fulana era negra. É duro pensar numa perspectiva humana a partir de sujeitos como esse. E pesquisar isso é mais duro ainda, porque nós não temos tantas ferramentas para intervir quanto nós gostaríamos de ter dentro do contexto da formação da escola, especialmente da formação familiar dessas pessoas. E isso pode ser feito em contextos formativos, em espaços públicos. Por exemplo, sou professor de capoeira, faço capoeira há mais de 29 anos, sempre que é possível, toco no assunto. Não é à toa também que já tem alguns estudos do ponto de vista de racismo dentro do contexto da capoeira, não só quando diz racismo ao reverso. Não existe racismo reverso. Racismo reverso seria os negros, os indígenas, dizimarem toda a população europeia, branca, e estimular o preconceito, a discriminação ao longo de 400 anos, dizendo quanto o cabelo das pessoas brancas é ruim, é feio, o nariz é feio, a boca pequena demais, a pele parece outras coisas, tanto que nos identificam enquanto negros e indígenas. Então, para ter o racismo reverso, precisamos, não estou aqui falando de vingatismo, etc., mas estou falando para pararmos de atender a pauta da internet ou a pauta do Instagram, que diz coisas absurdas do tipo racismo reverso, negro retinto, etc. Quando nós somos discriminados, nós não somos discriminados pela quantidade da nossa melanina, e sim pelo não pertencimento da categoria hierarquicamente ocupante do lugar privilegiado na sociedade em todos os tempos, especialmente quando falamos do Ocidente, né? Portanto, isso pode ser feito, como eu já disse, né, em vários espaços, no espaço da capoeira, por exemplo, no espaço da cultura, com caráter pedagógico, formativo, né, de iniciativas como a mini-conferência para as crianças que nós presenciamos. E depois eu vou colocar um link do artigo completo dessa mini-conferência analisada, né? Mas principalmente, ou especialmente, no contexto familiar, como circunstância formativa que fomenta a primeira socialização das crianças. Obviamente, não estamos dizendo aqui ou alegando as famílias são culpadas, as famílias são responsáveis, não. Estamos alegando que dentro das famílias, como primeira socialização, há um contexto privilegiado para pensar uma educação antirracista, começando pelos próprios pais, pararem de fazer piadas nefastas que não têm graça senão para os algozes ou para quem ocupa
o lugar outro, senão da vítima. Pode passar? Como alguns aspectos da discriminação racial estão relacionados com a história do colonialismo, colonialidade e do escravismo, uma das formas de combatê-la quanto aos conteúdos escolares ou de contextos formativos depende da forma como esses são problematizados, por quem e por que são problematizados. Dizer somente que o racismo existe ou dizer somente que todos somos racistas não é o suficiente para o combate a essa mazela social mundialmente estabelecida. Né? Aqui nos Estados Unidos agora, por exemplo, estamos vivendo uma era absolutamente assustadora, né? Porque as pessoas, para serem extraditadas, especialmente em Washington, Chicago, etc., estão sendo identificadas pelo seu fenótipo na rua, especialmente porque os policiais estão ganhando bônus, né, quando eles prendem alguém que resulta na extradição. O Donald Trump, não sei se vão me escutar aqui, mas, enfim, se eu sumir alguns dias, não voltar ao Brasil, é porque escutaram essa fala. Mas o governo atual, que dobrou o efetivo de policiais para este fim. Isso é assustador quando nós pensamos que uma pessoa, não porque está ilegal ou não porque cometeu algum crime, mas simplesmente, primeiro, é identificado como culpado de antemão e tem que provar que está legal. Tá? Eu ando com a minha cópia de passaporte, com o meu visto aqui, para torta e a direita, para todos os lados, né? Porque se apesar de estar num contexto da universidade com uma certa proteção, mas nunca se sabe, tá? Então sempre estou com o meu passaporte, sempre estou com cópia com visto, né? De professor visitante. Portanto, sensibilizar as crianças para esses aspectos contribuirá para formar cidadãos mais vigilantes, mais capazes de lidar com as diferenças e com as adversidades. Quando eu digo aqui as diferenças, não estou falando que os negros ou os indígenas são diferentes dos brancos. Eu estou dizendo que a diferença que é autoimputada como o diferente, o negro, o indígena é tomado como diferente, né? Não somente dentro do contexto das formações formativos, mas especialmente no contexto das relações sociais. Tá? A fulana é diferente, etc. Então, atribui-se particularidades que, posteriormente, passam a ser elementos de subalternização do outro. Para tal, julgamos ser essencial uma articulação entre as professoras, formadoras de várias áreas disciplinares, né, quando a gente pensa no contexto formativo, da história às ciências, passando especialmente, no meu ponto de vista, pelas artes. Né? Por que pelas artes? Porque pelas artes nós temos uma possibilidade de uma educação sensível. Esses profissionais ou essas profissionais devem ter como objetivo o combate à intersecção dos fenômenos, dos diferentes mecanismos que efetivam os racismos em nosso país. Portanto, o mecanismo do racismo não se resume a um ataque direto à cor da sua pele, se resume também a discriminação dentro de acessos, né, restaurantes, bares, elevadores, escolas, hospitais, até hospitais, etc. Na própria universidade, né, digamos assim, a professora Viviane, não sei se é Viviane, mas ali estava como Vivi. A professora Vivi leu o meu currículo, já passei por situações esdrúxulas de quando alguém lê um currículo, eu tenho consciência do meu currículo, da potência do meu currículo pelas condições familiares que eu tive e pela oportunidade que o país, Brasil, me deu de estudo gratuito de qualidade, desde do ensino fundamental até os pós-doutoramentos. O Brasil que me ofereceu isso, tive que aproveitar, vindo do país de onde eu vim, não tinha tantas oportunidades, vindo uma oportunidade dessa, eu tive que aproveitar em todas as formas. Ao lerem, às vezes, o meu currículo, sem eu aparecer, quando apareço para falar da cor da minha pele, muitas pessoas não se assustam, mas se questionam. Você que é o Christian? Sim. Você que é o dono desse currículo? Sim. Então, isso não é sutil. É sutil para quem vê, é sutil para quem pensa, é sutil para quem fala. Mas para nós que somos vítimas, isso é de uma violência ensurdecedora, de uma violência cortante,
porque isso nos mostra cada vez mais que não adianta aquilo que você pode ser, que você pode representar na sociedade, a cor da sua pele sempre fala mais alto no ponto de vista da subalternização pelo outro. Obviamente, nós não precisamos nos sentir tal qual. Tá? Eu dou risada e continuo, sigo o meu caminho, trabalhando e sempre aproveitando todas as oportunidades que o país, que eu, que meus pais, que meus irmãos, que meus amigos, especialmente com a professora Rose, podem me dar. Tá? Apresentar nesse seminário, por exemplo, foi fruto do convite e da oportunidade que a professora Rose me deu. É um desafio, né? Tive insônia, obviamente, mas vou dar conta até o final para finalizar aqui e tentar discutir melhor com vocês, né? Quanto às pessoas que estão nos assistindo aqui, especialmente as pessoas que estão no grupo de organização. Portanto, o tema da conferência mencionada é central nas duas sociedades, né, por diversas razões, Brasil e Portugal. Aqui seria tanto em Portugal quanto no Brasil. Enfim. Esse tema pode ser introduzido, né, pelas professoras que têm trabalhado, em especial, na educação infantil. Para tratar do tema do racismo, o que eu estou dizendo, pode passar, por favor? Para tratar o tema do racismo, o que eu estou dizendo não é simplesmente esperar alguma situação racista aconteça, alguma criança que não quer brincar com outra, ou que não quer dançar com outra, um episódio aconteça. Podemos tratar de temas de racismo, por exemplo, começando pelas escolhas das nossas literaturas que lemos para as nossas crianças, por exemplo. Tá? Como ler essas literaturas? Não é que vamos banir, por exemplo, Branca de Neve, Cinderela, ou Os Três Porquinhos, ou O Gato de Botas. Não são clássicos. Né? Ou mesmo Romeu e Julieta, ou mesmo Em Busca do Tempo Perdido, né? Não é essa a questão. É como abordar essas questões quando você tem diante de si crianças não brancas. Tá? Ler Branca de Neve e fechar o livro e depois vamos fazer outra coisa, e ainda chamar esse momento de fruição, é de uma violência, é de uma crueldade ímpar para a continuidade, para a perpetuação do racismo na sociedade. Porque, obviamente, que as crianças não brancas não se reconhecem na Branca de Neve. Portanto, uma discussão, uma contextualização desse aspecto formativo que é próprio da escola é fundamental por parte dos professores e das professoras, ou em casa também. Tá? Portanto, contribuir para a diminuição do racismo exige que se denuncie certas práticas, como essas que acabei de mencionar, tanto históricas como contemporâneas, né? Que naturalizam e sustentam a sua permanência. A reclamação dos negros hoje em dia, ao contrário do que muitos ou alguns pensam, não são mimimis. Tá? Vista a minha pele para que você sinta o quanto é duro nascer, acordar e viver como um negro no Brasil, ou como em outros lugares. Não estou reclamando, chorando, etc. Mas eu estou dizendo que precisamos perceber essas violências para que nós possamos elaborar mecanismos e buscarmos uma vida equânime. Né? Não é só o acesso aos bens produzidos socialmente e culturalmente pela humanidade, mas sim necessariamente a convivência, a intersubjetividade entre as pessoas que podem nos fazer, que podem nos levar necessariamente à diminuição dessa dor que é ser violentado diariamente. É necessário desenvolver atitudes que sejam continuadamente antirracistas, diariamente, na padaria, no ônibus. Né? Quantas e quantas vezes um negro está num ônibus, né? E as pessoas não sentam do lado? Não é por qualquer outra coisa, é por motivos racistas. Quantas e quantas vezes negros estão em carros importados, são sempre parados, pedindo documento, etc. Sempre é dificultado momento de consumo. Né? Quantas e quantas vezes vários negros entram em lojas que supostamente não poderiam entrar e são ou atendidos imediatamente para que saiam logo ou demoram para ser atendidos para ver se desistem. Tá? Então, isso tudo são atitudes que são diárias, na internet, no dia a dia, na rua, etc. Pois o lugar que tal educação antirracista vou ler de novo. É necessário desenvolver atitudes que sejam continuadamente antirracistas, pois o lugar que tal
já que tal violência já não se manifesta, ou não fazer nada, não fazer ativamente nada para evitar essas situações, conduz à sua reprodução. E cito aqui, conforme Jesus, reprodução, a manutenção de violências físicas, psicológicas, sociais, econômicas e laborais que têm subalternizados pessoas negras e de outros grupos étnicos. Pode passar, por favor? O próximo. Isso. Esse 4, né? Bom, como eu disse para vocês, não falarei 1h30, mas já estou chegando ao fim. Enfim, sem concluir, porque não há conclusão, continuamos buscando pesquisas, continuamos trabalhando, né, entender e elaborar mecanismos, né, para o enfrentamento, não para a resistência, tá? Ao contrário da historiografia francesa, eu falar a partir do racismo, eu não falo de resistência, eu falo de resistência, né? Eu falo de enfrentamento. Sempre que se é violentado, tem que se defender confrontando, enfrentando, senão não muda. Não concluindo, né, mas para ter algumas considerações, de forma propositiva, indicamos abaixo, mais adiante, algumas alternativas para uma contribuição efetiva a favor de uma possível agregação e avanço no conhecimento na área da educação, especialmente. Não é pretensão, mas cada vez que a gente pesquisa um tema que é massificado em algum campo, sempre precisamos buscar algo de diferente, algo de novo, para dizer o porquê que aquela pesquisa ainda se torna pertinente, né? Porém, o novo só pode ser produzido quando mudam as condições objetivas de produção da vida, ou quando se analisa um contexto em diferentes perspectivas, né? Por exemplo, nesse momento, a perspectiva das infâncias. Né? É comum alguém dizer, não, criança não é racista porque criança só repete aquilo que escuta em casa. De alguma forma também eu manifestei isso, mas de outras formas não sabemos que a sociologia da infância argumenta pela autonomia da criança e ser de direito, eu diria também de deveres. Portanto, se a criança é autônoma, ela precisa ser responsabilizada pelas suas ações em alguma medida. Não é simples a criança dizer que o outro é feio e, por isso mesmo, não repete a opinião de adulto. Isso precisa ser investigado com um pouquinho mais de profundidade. É isso que estamos fazendo, né? Temos uma pesquisa doutoral que vai sair agora sobre essa perspectiva, a escuta das crianças, como pensar a infância a partir dos dizeres, das falas, das brincadeiras das próprias crianças. Não só aquilo que elas sofrem, mas sim a criança que pratica a violência. Né? Quadro formativo. Enquanto persistir o mesmo quadro formativo, dizer o mesmo de diferentes formas, em diferentes épocas, acaba sendo uma bandeira de luta permanente, eu diria. Pois a denúncia deve prescrutar a equidade enquanto sombra e horizonte, mas não como utopia. Tá? Lutar contra os racismos na e para as infâncias torna-se uma urgência na educação infantil, mas não só. Não é só da responsabilidade da educação infantil, mas começando pela educação infantil, podemos ter possibilidades e positividades e potência para a mudança do contexto das relações sociais nos contextos formativos. Porque, como disse a Hannah Arendt, nós precisamos mostrar para as crianças, esse é o mundo que nós deixamos para vocês, mas vocês podem fazer com ele o que vocês quiserem. Nesse sentido, perceber que o mundo que as crianças estão sendo inseridas é um mundo racista, esperamos que as crianças possam ser agentes transformadores. Ora, se nós somos crianças, eu com 49 anos fui criança algum dia e o mundo continua racista, é porque pouco foi feito. Mudou pouco para o que deveria ser mudado. Diante dessa realidade, segue as nossas proposições que podem, na melhor das hipóteses, ajudar a reorientação das perspectivas, das percepções das violências raciais nos contextos formativos formais diante da interseccionalidade das tensões sociais. Obviamente, não é uma receita, não são um padrão a ser seguido como checklist, mas são pistas
para a gente poder elaborar mecanismos de enfrentamento. Pode passar? Então, nesse sentido, a palavra de ordem é preciso. É preciso que mulheres, majoritariamente força de trabalho da educação infantil, se tornem socialmente reconhecidas e atendidas em seus plenos direitos trabalhistas e sociais, principalmente as que trabalham com crianças na primeira infância, não brancas e pobres, que vivenciam uma realidade de desigualdade ímpar. Quando eu digo isso, não é somente esperar políticas públicas, esperar o governo do Estado ou municipal. É preciso que o gestor que trabalha com essas pessoas perceba o quanto elas estão numa situação na linha de frente, vamos dizendo assim, no enfrentamento desse problema. Então, não é fazer vista grossa, etc. Mas entender isso, você, por exemplo, o gestor, por exemplo, pode ter mais ação de evitar as 1000 formações que essas pessoas são obrigadas a participar fora do seu horário de trabalho. As salas de aula cheias, as salas de convívio, especialmente na educação infantil, cheias, e nem por isso os gestores se importam, porque eles não estão lá na linha de frente. A carga horária exacerbada, exigências, por mais que venham das prefeituras, por mais que venham de uma instância superior, existe uma dimensão de administração, por isso que é gestor, senão não seria gestor ou gestora de uma escola onde atuam esses profissionais da educação infantil. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui, reivindicando, não é a responsabilização direta dessas professoras, desses professores que atuam com as crianças, é a compreensão desse seu lugar de enfrentamento direto de um tema tão importante, tão fundamental e de responsabilidade de toda uma sociedade. Tá? É preciso que as leis sejam, de fato, efetivadas para a equidade de uma sociedade que proteja de forma constitucional os seus cidadãos e as suas cidadãs. É preciso micro-rebeliões sistemáticas da maioria contra a minoria que as inferioriza, né? E que essa maioria deve assumir o seu papel histórico como seres humanos de direitos e deveres constitucionais. Não é que você também tem o direito, você tem o direito. Essa frase parece que assuma seus direitos e deveres constitucionais, parece uma tautologia. Não é isso, né? É comum ver algumas pessoas dizer o estudo sobre a contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira. Ora, os negros formaram a sociedade brasileira. A construção, a alimentação, as engenharias, a medicina, muitas medicinas, inclusive indígenas, que nós não consideramos. Então, portanto, dizer que os negros, os indígenas contribuíram para a formação da sociedade brasileira é, no mínimo, uma ingratidão. É no mínimo. Para dizer pouco, porque estamos num canal aberto. E outra, é preciso que se reconheça a educação infantil de fato como instância formativa e não como um depósito das crianças enquanto seus responsáveis vendem a força de trabalho, né? Ou seja, exploram os outros enquanto são explorados para poder alimentar ou sobreviver dentro de uma sociedade tão nefasta, organizada estruturalmente de forma tão nefasta. É tudo ruim? Não. Nós precisamos melhorar bastante para milhões e milhões que não estão nas condições que podem dizer que viver vale a pena por enquanto. Nesse sentido, como último contexto, né, é preciso que o contexto formativo ainda seja o lugar de reflexão e não uma extensão da reprodução das desigualdades sociais e econômicas, mas do cuidado de si e do outro. Não só o cuidado do ponto de vista higiênico, falando que é fundamental, mas o cuidado do ponto de vista holístico do ser humano como um todo. Diante disso, eu convido você... Pode passar, por favor? Diante disso, eu convido vocês, né, para finalizar, para assistirmos e escutarmos a poetisa afro-peruana Vitória Santa Cruz. A Vitória Santa Cruz é ganhadora de vários prêmios, de vários governos franceses, peruanos e inclusive norte-americanos, né? Para a gente pensar nesse, inclusive porque a gente pensando na atualidade, nós não parece paradoxal entender que um governo como um país como esse algum dia premiou e reconheceu uma poetisa da magnitude da Vitória Santa Cruz. Por favor, pode colocar o poema para a gente?
Depois a gente retorna. Esse é o momento que a equipe técnica está trabalhando. Parece que a gente está parado, mas não estamos parados. A equipe técnica está fazendo a vinculação para rodar. Você escuta? Me escutam? Sim? Eu Parece que o link... gostaria de fazer uma intervenção. Enquanto a equipe técnica está organizando o vídeo, é possível já organizar as perguntas, Claro. tá? Então, eu gostaria de dizer à equipe técnica, pode ser, Elídia, Vivi, enquanto vocês organizam, né, aí o vídeo, faremos, então, algumas perguntas que, embora... Ok, professor, brilhantemente sua fala, muitas delas já com algumas respostas ao mesmo tempo que estaria falando, vão elaborando algumas questões, e o senhor mesmo já contemplava com as respostas. No entanto, algumas indagações, ainda por se tornar presente, que muitas vezes foi possível analisar em sua fala o percurso, né, de uma elaboração de uma lei, que agora existe, né, que até antes não havia, quem elaborou, como materializa e quem coloca em prática. E ao colocar em prática, muitas vezes, muitas atitudes tornam-se invisíveis, né? E a gente não percebe os atos discriminatórios de outros ao cumprir o próprio texto da lei. A exemplo, é o que acontece no ambiente escolar, mas não só no ambiente escolar, como a sociedade como um todo, né? E aí, algumas perguntas. Eu não estarei mencionando o nome de quem perguntou, mas o texto em si. Veja, professor Christian, em suas pesquisas aparecem resultados sobre como os professores e professoras sentem-se preparados para atuar sobre a temática relações étnico-raciais na educação ou no ambiente escolar? Tá? Essa é uma pergunta. A segunda é como devemos, então, nas escolas, trabalharem, por exemplo, as políticas, as ações pedagógicas e políticas para que possam promover a equidade e a justiça social. Tá? Porque aí a própria autora da pergunta questiona assim, ao mencionarmos inclusão, nos estaríamos já definindo algo diferenciado, né? É mais ou menos assim, nesse sentido, a pergunta. Vou ficar lá nessas duas, aí depois faço outra. Pode ser? Pode sim, professora. Ah, Muito obrigado. A maior parte dos ok, professor. Pode pedir, por favor, para colocar o último slide? Depois desse. Viviane? Pode falar, Rose. O professor solicita o último slide. É o Lucas que está passando? Ao Ah, tá. Lucas. Isso. Obrigado, Lucas. Lucas, bom, nesse sentido, diante do poema, obviamente, que podemos fluir com o poema, mas a dura realidade que o poema traz é importante percebê-la como uma possibilidade e o reconhecimento que a gente estava falando desde lá do primeiro slide, da elaboração
dos contextos de forma ao enfrentamento e de reassumir-se ou assumir-se contraditoriamente como negro para lutar dentro da sociedade diante das suas estruturas racistas. Diante disso, muito obrigado, né, pela escuta sensível, em homenagem à potente tese desenvolvida no nosso grupo de pesquisa. Nesse momento, são várias, né, obviamente, nenhuma das minhas orientandas vai ficar com ciúme para citar esse, mas porque essa tese tem mais a ver diretamente com a minha fala, da doutoranda Crisley Almeida, sobre a necessidade de escutar as crianças sobre o tema do racismo. Eu gosto de vocês todas, eu concordo com todas as teses de vocês, tenho muito afã para trabalhar com todas as teses, mas essa tem mais a ver com a fala de agora. Tá? Segue aí meu e-mail, o e-mail do grupo de pesquisa, do forp.proes@fms, para qualquer perguntas, e também a gente publica algumas questões, assim como no grupo de pesquisa, a gente divulga, né, várias atividades acadêmicas dentro do Instagram @eduforp. Nesse sentido, muito obrigado, professora Rose, e podemos continuar. Sim, quer que eu repita a pergunta? Não, deixa né? só... não, só me confirma se são essas mesmo, né? Como... obrigado primeiro. No momento, as duas, e depois farei mais duas, ok? Ok. Prefere tudo juntas? Não, primeiro essas duas, porque daí a gente vai articulando, né? De 3 em 3, Tá. senão a gente acaba esquecendo sempre uma. Primeiramente, né, muito obrigado mesmo, de verdade, pela escuta, pelas pessoas que permaneceram na sala e, eventualmente, as pessoas que estão no YouTube, em especial as minhas alunas, orientandas e orientandos, que eu coloquei como sugestão, né? para escutar-me de novo as mesmas coisas. É uma sugestão, mas, pelo jeito, a sugestão funcionou, porque algumas assistiram. Muito obrigado mesmo. Enfim, como os professores, se os professores se sentem preparados, e como trabalhar a questão da equidade, né, se o próprio termo inclusão que já exclui na sua natureza da palavra. Começando pela outra, eu discordo que o termo inclusão exclui na sua palavra, já na sua etimologia, porque já fala incluir alguém em algum lugar. Portanto, se a gente fala que é incluir, significa que estamos reconhecendo que essas pessoas não têm acesso como deveriam ter nos ambientes formativos, na educação que seja, ou no contexto da formação que seja. Então, por isso que faz-se necessário o mesmo exemplo que eu dei quando a gente falou da ideia de raça, né? Eu me identifico como raça negra porque estou sendo combatido estou sendo violentado, na verdade, melhor dizendo, a partir de um outro elemento que está equitativo àquilo que as armas que eu estou utilizando para defender-me. Portanto, se alguém se considera melhor do que eu, dizendo-se branco, eu tenho que contradizê-lo no mesmo nível de violência, dizendo a mim mesmo, aceitando a pseudo-classificação como negro. Portanto, dizer incluir, significa, obviamente que não estou falando aqui da inclusão do ponto de vista dos estudos, né, com a questão das deficiências. Estou falando do ponto de vista de contexto social racializado. Né? Dizer que estou incluindo, nós precisamos simplesmente pensar como as universidades estão estruturadas, né? Os cursos como estão estruturados. Você conta quantos negros tem no curso de medicina, de português, de direito, de engenharia, você conta quantos indígenas. Então, precisa-se de cotas. Então, esse mecanismo ele é fundamental justamente para reafirmar a ausência. Aí, nesse lugar, nesse momento, nesse contexto, a palavra inclusão está necessariamente afirmando uma ausência, portanto, precisa ser corrigida mesmo, né? Do ponto de vista das leis mesmo, do direito de acesso mais ampliado para essas pessoas que são, historicamente, colocadas à margem do desfruto das produções culturais produzidas ao longo da humanidade. A universidade é uma delas, por exemplo. A escola de educação infantil é uma delas, por exemplo. E simplesmente em Três Lagoas você tem uma divisão explícita do acesso dessas crianças. Periferia, você tem crianças com cor não brancas,
E algumas escolas centrais têm mais um número elevado de pessoas e crianças que têm a cor branca. Ora, professor, na periferia também tem brancos, óbvio, mas a gente está falando do ponto de vista da quantitativo mesmo, né? A proporcionalidade. Quando você passa, as professoras que passam nos melhores, isso é fruto de pesquisa também, as professoras que passam em melhores lugares, em melhores colocações nos concursos municipais, em especial, claro, o município que é responsável pela educação infantil, que passam nos melhores lugares no concurso, elas nunca escolhem escolas ou unidades que estão longe do centro, poucas, aliás, escolhem unidades que estão longe do centro, poucas escolhem unidades periféricas. Ora, se as professoras que foram classificadas em posições mais atrás, vamos dizer assim, né, para não parecer uma discriminação aqui, são levados a escolher ou a ir atuar nesses lugares periféricos, nós estamos tendo consciência de que nós estamos delegando aquilo que a Flúvia Rosenberg já fala, né, nas pesquisas dela, não são nossas pesquisas só de hoje, mas o que a Flúvia Rosenberg já fala, essas professoras que estão nas classificações mais últimas sempre são levadas às escolas periféricas, onde tem mais necessidade de uma educação especialmente antirracista, anti-homofóbico, antimachista, etc. Então, nesse sentido, nós temos uma inversão de valores. Os melhores professores ou as melhores colocados estão sempre atuando em unidades, ou sempre, não, a maioria das vezes, atuando em unidades que são centrais, que não são periféricas, onde tem um problema crucial da estruturação social. Ora, com isso, nas pesquisas aqui, da pesquisa citar especificamente a pesquisa da Daiane Nogueira, que eu falei, que foi na escola, tanto no processo formativo das pedagogas do CPTL, quanto nas professoras que já atuavam na escola, é flagrante o despreparo quanto a esse tema dos professores. Né? Por quê? Porque muitas vezes, numa disciplina como essa, relações étnicas e raciais, no contexto da formação das pedagogas, se trabalha mais como fazer bonecos, como dizer como a escravização foi nefasta, etc. Não se trabalha as questões atuais e contemporâneas das interseccionalidades, no como o racismo atua dentro da sociedade. Ou seja, a questão é mais para lá do que pensar somente na escravização. É entender essa escravização, mas também entender que o lugar da academia, o lugar do professor é operar conceitualmente com a realidade ou na realidade, para com os alunos, para com as crianças, para com os seus colegas. Portanto, compreender as consequências idiosincráticas dos racismos nos contextos formativos é fundamental para que alguém, não é que não se sinta preparado porque não teve a formação dentro da escola, há também uma percepção de desinteresse temático. Né? Quando a gente viu agora mesmo, alguns dias no Brasil, uma vereadora lá do Piauí, se eu não me engano, dizendo que é a favor da violência de gênero. Ora, você vai dizer que essa professora, que essa vereadora não passou por uma formação para entender o quanto age o patriarcado, o quanto é nefasto o patriarcado, o quanto o machismo é um mecanismo pelo qual opera o patriarcado? Não. Há uma má vontade também. Não estou dizendo que os professores têm má vontade, não é isso. Tá? Isso já me causou problemas, mas estou dizendo que quando você é um professor pesquisador e se desconhece sobre matemática, a sua obrigação não é esperar que a prefeitura te ofereça a formação sobre educação étnicas e raciais, patriarcado, machismo ou educação de gênero. A sua obrigação é buscar isso também, porque faz parte da sua autoformação. Não é simplesmente para quem você vai ensinar, como você vai ensinar, mas isso é sua autoformação, porque você também vai perceber que está no mundo, está no contexto onde é violentada. Tá? Tanto professores universitários, quanto professores de ensino médio, quanto professores do fundamental, quanto professores da educação infantil. Somos todos violentados diariamente diante das condições de trabalho precárias que nós temos, não os universitários federais. Diante da realidade social do Brasil, eu reafirmo, os professores universitários federais estão no lugar privilegiado, quanto salarialmente, quanto do ponto de vista também da ocupação das suas atribuições. Obviamente, digo isso por mim, mas tenho colegas
que também pensam a mesma coisa. Dentro de uma sociedade brasileira, como estamos organizando, nós, como na cadeia de professor de formação, nós estamos numa situação privilegiada. Podia ser melhor? Óbvio, tudo tem que melhorar. Condições, salas de aula, salas de professores, né, professora Rose, salas de atividades acadêmicas, salas, laboratórios, podem melhorar tudo, mas que, por enquanto, estamos gozando diante dos esforços das direções, dos reitores, etc., da própria Constituição, da LDB, né, estamos gozando, sim, de uma condição privilegiada diante da realidade social. Então, portanto, muitas professoras do artigo que eu passei não se sentem preparadas e realmente, nas entrevistas, não estão preparadas. Está saindo uma outra pesquisa agora de mestrado, a nível de mestrado, sobre a atuação das alunas que frequentaram residência pedagógica, né? Com a sua percepção sobre a atuação contra os racismos ou contra o enfrentamento do racismo. Os resultados não são nada animadores quanto a esse tema. Isso significa que precisamos. Não é só uma disciplina, por exemplo, no curso de pedagogia onde eu atuo, temos uma única disciplina chamada Educação em Relações Étnicas e Raciais. Mas por que as questões raciais não podem ser trabalhadas na sociologia da educação? Em políticas públicas, né, professora Rose? Né? Em filosofia da educação, que dizem, sei lá, em literatura infantil, que eu trabalho com Monteiro Lobato. Mas Monteiro Lobato tem que ser cancelado? Não. Monteiro Lobato fez um retrato da nossa sociedade racista. Portanto, estudar o Lobato na literatura infantil ajuda a pensar as questões raciais dentro do contexto da educação infantil, sim, e na formação pedagógica. Então, muitas professoras, numa das pesquisas, fizeram tanto essa da dissertação quanto a outra que fizemos antes, não se sentem preparadas e realmente não estão preparadas. Né? E trabalhar a questão da equidade dentro do contexto da educação infantil é necessariamente tocar no fato, tocar no assunto. E quando se diz inclusão, se diz realmente estamos assumindo que parte da população brasileira está fora do gozo dos contextos formativos mais elaborados ou mais estruturados do ponto de vista formal mesmo, da escola. Obrigado, professora, desculpa. Ok. E aí, dando continuidade e reafirmando a sua fala, a palavra, então, o termo e a ação inclusão, né, por si só, muitas vezes significa apenas a presença física no ambiente escolar. Como fazer essa possibilidade, essa ruptura? Seria, então, uma consciência política, né? Mas aí, uma outra pergunta, complementando esse ambiente escolar, o artigo 26 da LDB de 1996, ou seja, a LDB de 1996, quando foi aprovada, nada mencionou sobre as questões étnico-raciais. Foi somente em 2003, o artigo 26 regulamentou a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira em todas as escolas. Então, parte desse currículo tornou-se obrigatório a discussão e o estudo, né, da cultura afro-brasileira. A pergunta: como o senhor analisa essa regulamentação em datas sociais, culturais, no calendário escolar? A exemplo, o Dia da Consciência Negra, ou o dia em que se comemora o grande líder Zumbi. Como que o senhor analisa esse ambiente, essa comemoração? Essas duas perguntas. Eu vou ser bem sincero, pelo que eu conheço a senhora, professora, eu sei que a senhora que fez essa pergunta. Apesar de não citar o nome, eu sei que a senhora fez essa pergunta, como várias vezes a gente já conversou. Eu vou fazer aqui dois pontos de vistas contraditórios entre si. Tá? É preciso acabar com a comemoração do dia 20 de novembro. Se existe um Dia da Consciência Negra, deveria existir o Dia da Consciência Branca, literalmente. Porque a comemoração desse tipo de dias pontualmente reafirma a sociedade racista e violenta em que vivemos. Portanto, volta naquela frase que eu falei, a contribuição dos negros na construção
na sociedade brasileira, quando nós sabemos que eles estão na base dessa construção, assim como os indígenas, que já eram detentores de sistemas sociais nesse lugar que chamamos de Brasil. Por outro lado, a não reivindicação de datas específicas dessas violências, né, não é comemorar, mas sim tampouco rememorar, mas sim reconhecer, lembrar, justamente para que não se repita. Tá? A forma como que se faz é pior possível. Está mudando muitas vezes, muitas escolas estão mudando, porque no dia 20 de novembro essa é a crítica geral, assim, né? Só se lembra da questão da existência dos negros no dia 20 de novembro, ou no dia do indígena, que era, né? E aquela semana vem uma chuva de solicitações de apresentação de capoeira, culinária, dança, etc. Mas ninguém, nessa data, comemora, por exemplo, a ciência dos egípcios. Comemora, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico de países como África do Sul, Angola, República Democrática do Congo, por exemplo, várias invenções que saíram do continente africano. Não se comemora, se lembra dos negros africanos, especialmente, somente pela sua culinária, dança, vestimenta. Não digo que isso seja de pouco valor, mas só isso é, de novo, subalternizar o outro, colocá-lo no lugar de que você precisa para que você se sinta melhor. Por isso que ainda, não fazendo um autoelogio, por isso que ainda hoje vemos algumas pessoas se assustando com um currículo, né, de um professor universitário. Ora, eu tenho todas as condições como professor universitário de fomentar a minha formação, né, nesse nível. Tá? Quando, geralmente, eu digo também, as pessoas ainda se assustam, quando eu digo, geralmente, não, eu falo 5 línguas, etc. Estou aprendendo inglês para ser a 6ª língua, para ter competência. Como assim? Aí sempre é um questionamento inquisitivo. Quais as línguas você fala? Essa. Fala um pouco dessa, fala um pouco daquela. Não é por curiosidade, é sim por duvidar da cor da minha pele, especialmente, né, dessa capacidade. Isso não é só uma questão social falando, é uma questão subjetiva do outro. Portanto, se é para comemorar, por isso é contraditório, se é para comemorar esses dias como dias de festividade, precisamos comemorar a ciência, a competência, o desenvolvimento social, tecnológico e econômico desses países que tiveram já as suas histórias, que estão tendo sempre as suas histórias apagadas e jogadas sempre no contexto das violências, ou da culinária, ou da vestimenta, ou das danças. Não sou contra a dança, não sou contra a culinária, mas tomar os negros, os indígenas, só a partir daquela folclorização que o outro deseja, é sempre delegar a eles o lugar que o outro quer, ou seja, de subalternizado. No final das contas, obrigar o país assume o seu racismo estrutural no momento que uma temática dessa precisa ser obrigada a ser ensinada dentro das escolas, quando deveria ser naturalizada, quando deveria ser trabalhado de forma natural. Por isso que eu reivindico. No curso de pedagogia, não, o professor que trabalha o racismo é só ele, né? Não é só o meu caso. A TCC que trabalha de racismo é com Christian. Como se eu não pesquisasse teoria crítica da sociedade, como se eu não pesquisasse estudos culturais. Isso não é nada contra o curso de pedagogia da CPTL, mas isso é comum em todas as escolas, né? É negro, ou, portanto, trabalha a questão racial. Eu não entendia nada da questão racial até que me obrigaram a trabalhar essa questão, e aí eu acabei fazendo bem feito, né? Modéstia à parte, é um acraseado, acabei fazendo bem feito. As minhas produções, as minhas pesquisas e financiados são sempre, nos últimos 10 anos, estão sendo nessa área. Mas não é só isso que precisamos para trabalhar essas questões. Quando se assume num documento oficial a obrigatoriedade, significa que se assume também o racismo estrutural, tá, do país. Portanto, naturalizar essas questões no dia a dia, essa temática como enfrentamento, é muito mais importante do que ter 20 de novembro. Por exemplo, não me convide para fazer palestra no dia 20 de novembro. Se você não quer passar pelo constrangimento de eu falar o que eu estou falando agora no dia 20 de novembro, não me convide. Tá bom? Obrigado. Ok, professor, ninguém vai convidá-lo. Veja, professor,
Gostaria, então, de agradecer a sua fala, sua brilhante fala, que com certeza sinalizaram muitas questões de consciência e também da avaliação, o tanto que precisamos conscientizar sobre o exercício da prática, né? Mas veja, e para fechar, então, né, como que o senhor poderia sugerir, tá, ou o que falta, ou sinalizar o que está precisando, para que os cursos de licenciatura, de fato, efetivasse uma educação das relações étnico-raciais nas escolas? O que falta à instituição formadora de professores, tá, para melhor trabalhar com os professores sobre as questões étnico-raciais nas escolas? Falta tudo. Por Falta isso que é tudo. para encerrar, o que falta em Falta toda a tudo. sua fala? Então, da minha fala, falta uma vontade pessoal, né? Não estou jogando isso tudo pela responsabilidade do sujeito que trabalha na sala de aula, porque todas as professoras, tenho certeza absoluta, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas tenho certeza absoluta, ou já presenciaram, ou já passaram por alguma situação racista. No momento que você presencia e não faz nada, você é conivente, se a sua vida não está em risco. No momento que você sofre e não faz nada, passa a ser mais conivente ainda. Isso, obviamente, se a sua vida não estiver em risco. Então, portanto, entender que vivemos num país racista, reconhecer isso, elaborar mecanismos de enfrentamento de todos os níveis, na internet, na sala de aula, nas bonecas, na literatura que você utiliza, na forma de falar na forma como você se expressa, e reconhecer que as crianças aprendem esses instrumentos, aprendem esses elementos dentro da sociedade, é fundamental para a gente poder combater o racismo. Mas, ora, o racismo não é problema dos negros, tampouco dos indígenas. É um problema de toda uma sociedade. Enquanto nós não reconhecermos isso, esperar políticas públicas, esperar o outro a fazer algo, nós permanecemos nesse nefasto contexto que é do racismo estrutural. Fazer o pouco já é muito diante de tanta violência que as pessoas racializadas sofrem nessa sociedade. Obrigado. Ok. Professor, muito obrigada. Mas quero só para fechar a importância, então, em toda a sua fala, sinalizou a importância do gestor escolar na escola, né? A atuação do gestor escolar para a materialização de toda uma política pública voltada, né, não só para essas questões, mas para todas as questões na educação. Isso é importante e, urgentemente, precisamos rever essa ação gestora na escola, né? Então, professor, muito obrigada. Eu passo, então, para Viviane, né? O encerramento, e Isso, quero... Rose. Isso. E com você, Viviane. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada pela brilhante palestra, por esses momentos tão importantes que nós passamos aqui. E então eu gostaria de finalizar que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, essa frase é da professora e escritora Angela Davis, dos Estados Unidos. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e a participação nessa atividade, que se revela de extrema relevância para a comunidade acadêmica e para o fortalecimento do debate sobre as políticas e gestão da educação. Gostaríamos de informar que os certificados de participação para aqueles que se inscreveram em nosso evento estarão disponíveis a partir do dia 10, no próprio site do evento. Cada participante poderá acessar o link de certificados, preencher os dados solicitados e o site gerará automaticamente cada certificado. Obrigado a todos e lembramos que à tarde, das 1h30 às 5h30, teremos a apresentação dos trabalhos de pesquisa, né?
E logo mais à noite, às 19 horas, será o encerramento, né, do nosso sexto colóquio de Política e Gestão da Educação. E a palestra de encerramento será Políticas de Formação na Universidade, o Ensino Superior em Discussão, com a palestrante, professora doutora Gisele Cristina Martins Real, pelos mesmos canais do evento. Muito obrigada mais uma vez a todos, muito obrigada, professor. E até daqui a pouco.